Corrupção, áudio 01, take 2. Todo político é corrupto? O Brasil não tem jeito mesmo? Você tá meio desacreditado no país? Pois o tema da redação desta semana é a necessidade de engajamento social no enfrentamento da corrupção no Brasil. O tema de hoje tem uma formulação bem complexa e bem extensa. É por isso que a gente vai fazer que nem uma das principais estratégias que eu sugiro para vocês, que é dividir em partes. Primeira parte, eixo primário da discussão, corrupção no Brasil. Então a gente está falando de corrupção, desonestidade e imoralidade. Só que a gente não está falando só da corrupção em si, mas a necessidade do engajamento social, ou seja, do envolvimento, da participação, da ação da sociedade, do cidadão. Só que a gente está falando disso para enfrentamento, combate, redução. Ou seja, já fizemos uma análise do tema, agora a gente pode partir para a introdução. Uma das estratégias de introdução do texto de hoje é a estratégia de alusão histórica. Você pode falar de marcos históricos, principalmente brasileiros, pelo menos eu sugiro, que tenham a ver com o combate ou engajamento no combate à corrupção. Nesse sentido, eu destacaria as chamadas Jornadas de Junho de 2013, uma série de manifestações que nasceram a partir da Copa das Confederações no Brasil. E aí, essas manifestações tinham como objetivo, no início, se opor à realização de um evento tão caro como a Copa das Confederações e a Copa do Mundo, mas no final das contas desaguaram num grande movimento nacional de reivindicação do combate à corrupção. Sobre as Jornadas de Junho de 2013, eu tenho um repertório sociocultural que você pode aproveitar neste texto ou em outros, ou até mesmo para assistir e se informar sobre a história do Brasil, que é o documentário Junho, o mês que abalou o Brasil. Ele está disponível completo no YouTube e foi formulado a partir da Mídia Ninja, um veículo midiático alternativo aos grandes veículos que é feito horizontalmente, ou seja, são cidadãos comuns gravando o que acontece nas ruas. Outra estratégia de introdução interessante seria a introdução por frases nominais apontando as consequências da corrupção. Então você pode falar, por exemplo, de sucateamento de hospitais, má qualidade da educação, aprofundamento da desigualdade social. Você pode apontar essas consequências para mostrar que a corrupção não é um problema em si. Na verdade, se desdobra em problemas sociais gravíssimos para toda a sociedade brasileira. Para quem gosta de introdução por referência sociocultural, você pode, por exemplo, mencionar o documentário brasileiro Democracia em Vertigem, presente na Netflix, ou até mesmo a série da Netflix chamada O Mecanismo. Ambos tematizam os jogos políticos e a corrupção nos bastidores da política brasileira. Por fim, uma introdução por citação, que pode ser reaproveitado depois no desenvolvimento como repertório sociocultural, seria, por exemplo, a citação ou a definição, neste caso, do conceito de patrimonialismo, que é um conceito herdado do Weber e que é utilizado pelo Sérgio Buarque de Holanda no Raízes do Brasil para falar dessa tendência dos governantes brasileiros de usarem a estrutura pública como se fosse patrimônio privado, ou seja, utilizar aquilo que é coletivo, aquilo que é público, aquilo que deveria ser para o bem do povo, para os seus interesses privados. Para quem gosta de dados, eu sugeriria uma fonte de informações que é o IPC, o chamado Índice de Percepção de Corrupção. É um índice mundial em que se perguntam para a população uma série de questões que levam a dizer quão corrupta aquela sociedade se considera. Muito interessante observar que o Brasil teve uma queda histórica do IPC e ao longo dos últimos 2 anos um crescimento da percepção de corrupção. Óbvio, é uma questão de percepção, é subjetivo, mas indica muito bem como é que a gente está se sentindo enquanto país. O tema de hoje, como é complexo, pode dar origem a diversas estruturas textuais, a diversas estruturas de tese, por exemplo. Eu destacaria algumas. Primeiro, eu poderia, por exemplo, falar de uma tese por contraste. Você pode contrastar a imprescindibilidade, ou seja, a importância, a relevância da participação do cidadão comum no combate à corrupção e, no entanto, o descrédito e a passividade da maior parte da população diante dessa situação.
O que é interessante nessa tese por contraste é que você faça o desenvolvimento em que você mostre, primeiro, a importância da participação da população no combate à corrupção, faça, por exemplo, questões históricas, né? Você pode falar do envolvimento histórico do brasileiro com a questão da corrupção e depois mostre como essa inércia, essa passividade ajuda a perpetuar o ciclo da corrupção e da desigualdade social. Para quem gosta de tese por responsabilização, óbvio, você pode apontar as causas da corrupção no Brasil. Eu destacaria no mínimo 2 causas. Você pode falar de um processo histórico de banalização do patrimonialismo. O governo brasileiro, historicamente, se mostra um pouco afastado, pouco em contato com as necessidades da população. E a população, como um desdobramento disso, não se sente suficientemente incluída na discussão política. Então, simplesmente, a gente assume aquele discurso passivo de político é tudo corrupto, e as coisas sempre serão assim. Outra causa que eu mostraria é a questão da impunidade histórica dos casos de corrupção. Outro formato de tese que funcionaria neste texto é a tese por problematização. Mostrar as consequências dessa corrupção e da passividade do brasileiro. Sem dúvida, a corrupção no Estado e na sociedade brasileira, porque afinal de contas, nós brasileiros comuns também não somos lá um grande exemplo de honestidade, dependendo do contexto, uma das consequências seria a perpetuação da desigualdade social. A partir do momento que os membros da estrutura estatal se beneficiam dos seus mandatos ou dos seus cargos, se não forem cargos eletivos, para ficar cada vez mais rico, cada vez mais influente, a gente vê uma separação entre os mais ricos e os mais pobres. Então você poderia mencionar o aprofundamento da desigualdade social. Você poderia mostrar também a falência do Estado brasileiro, a incapacidade do poder público de atender às mais básicas necessidades do povo brasileiro, de atingir aquilo que a gente chama de cidadania. Já que a gente está falando de cidadania, sem dúvida, este texto é perfeito para você usar a noção de subcidadania brasileira, que é um conceito que foi lançado pelo Gessé de Souza, cientista social brasileiro, e que fala que no Brasil, mesmo os mais ricos não são plenamente cidadãos, considerando que direitos básicos como saúde, alimentação, segurança, o direito de ir e vir, são negados. Pense o quanto que um Estado que é corrupto não consegue garantir saúde, educação e segurança de qualidade, e como é que isso afeta a todos nós. Como o nosso tema de hoje é bem complexo, você tem pelo menos 2 estruturas de desenvolvimento possíveis. Você escolha aquela que te agrada mais, com a qual você se sente mais seguro ou segura. Primeiro tipo de desenvolvimento, você pode colocar no seu texto as causas da corrupção e as consequências da corrupção. Ou você pode fazer uma estrutura de contraste, a importância do engajamento no combate à corrupção e os empecilhos nesse engajamento. Para mim, tanto faz. É por isso que na estrutura sugerida para este tema, eu fiz uma lista de argumentos que você vai organizar a partir dessa estrutura que você optou por colocar. Alguns argumentos possíveis. Você pode mostrar que existe uma construção histórica de engajamento social do brasileiro. Você poderia, por exemplo, falar das diretas já, ou do movimento dos caras pintadas, que foi o movimento pelo impeachment do Collor, ou mesmo as jornadas de junho de 2013. Entretanto, você precisa mostrar que a perpetuação de uma estrutura histórica de corrupção, de certa maneira, levou a uma perda de credibilidade das instituições brasileiras em relação ao cidadão brasileiro. Nós, brasileiros, não confiamos mais nas instituições públicas e, de certa maneira, a partir disso, assumimos uma postura mais passiva. É tudo desse jeito aí mesmo. Eu acho que um dos fatores que contribui para essa perda do engajamento social do brasileiro é a noção de alienação, tornar-se alheio à realidade. E nesse sentido, a sociedade de consumo tem muito a ver com a história. Pressionados constantemente por gerar mais capital para poder consumir mais a partir desse capital, não nos sobra tempo ou mesmo energia para nos informarmos dos acontecimentos e agirmos em relação a esses acontecimentos. A gente pode pensar também em 2 características da contemporaneidade, segundo o Zygmunt Bauman. Ele fala que as sociedades contemporâneas, e isso inclui o Brasil, obviamente, são caracterizadas por uma superficialidade, uma falta de aprofundamento nos conhecimentos sobre a realidade e um individualismo. A falta de um pensamento coletivo, a falta de um pensamento, por exemplo, a longo prazo.
Você consegue ver que, no final das contas, isolados, cada um com seus problemas, e preocupados com coisas cada vez mais superficiais, ter o carro do ano, a chance de nos engajarmos em lutas políticas e sociais só vai diminuir? Então, dá para usar o Bauman no seu texto Sociedade Líquida como um dos repertórios socioculturais para o tema desta semana. Se a gente está falando sobre corrupção, crime, entre outras coisas, eu acho que tem que ter uma atuação do governo, obviamente. Pensando na proposta de intervenção, inevitavelmente vai ter uma participação do Ministério da Justiça. Afinal de contas, a gente está falando sobre honestidade, justiça, segurança, que tudo está cercando a ideia de corrupção. E aí o Ministério da Justiça precisa mostrar para o brasileiro comum, a sociedade civil organizada, primeiro, o que é corrupção, as suas diversas formas de manifestação. Além disso, o quanto que a corrupção é um aspecto grave, que afeta não apenas as esferas superiores, mas também o nosso cotidiano. E por fim, as diversas formas de participação no combate à corrupção, seja por meio da conscientização, da denúncia ou da pressão sobre os órgãos públicos para a punição. O Ministério da Justiça não precisa atuar sozinho. A gente pode pensar, por exemplo, na participação de outras instituições sociais mesmo. Pense, por exemplo, que a gente tem vários tipos de ONGs no Brasil que trabalham com transparência política e social. São ONGs que estão acostumadas e atuam no sentido de averiguar a lisura e a transparência dos órgãos públicos. Por fim, eu falaria também dos partidos políticos, que podem ter um papel nessa tentativa de fazer renascer a crença do brasileiro nas instituições políticas e sociais. Tema difícil, tema polêmico, tema bem puxado. Acho imprescindível que, antes de começar a escrever a sua redação, você dê uma revisadinha na estrutura textual que eu estou disponibilizando, não apenas no meu Instagram, @instajanarabelo, mas também na minha página janarabelo.com.br e também junto com este vídeo. Já que a gente está falando sobre o vídeo, aproveita, comenta qual o tema que você quer que eu comente na semana que vem, se inscreva no canal, compartilhe o canal e ative o sininho, porque aí o YouTube te avisa na hora que sair a próxima produção.